Olá, está começando o Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. Hoje vamos conversar sobre um evento muito importante que houve aqui na cidade, o World Creativity Day 2025. Vamos entender o evento, vamos ver como é que foi planejar esse evento e quais são as perspectivas para o World Creativity Day 2026. Para isso, o professor Marcelo Verli, que foi um dos organizadores, está aqui para conversar com a gente. Vamos entender um pouco mais sobre inovação, sobre esse mundo que cada vez mais desbrava aí do empreendedorismo. Vamos bater um papo gostoso sobre assuntos que interessam na nossa vida. Depois da vinheta, Marcelo Verli no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, agradecendo o Marconi que está pilotando aqui. Estamos no Espaço ARP, na sede da TV Zoom, dando boas-vindas a Marcelo Verli. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Maron. Te agradecer demais por esse bate-papo, por essa oportunidade, né? Você que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Agradecer à Universidade Estácio de Sá, à TV Zoom, ao Espaço ARP. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. Muito. A recíproca é verdadeira. Você é um camarada que gosta de estudar, uma pessoa realmente muito querida pelos alunos. Está de parabéns pelo seu trabalho, tanto na Estácio quanto nas outras instituições que você trabalha e outras empresas. Marcelo, o que é esse World Creativity Day? Explica aí para o pessoal. Vamos lá. O World Creativity Day é um evento de caráter internacional que tem uma concentração de atividades no Brasil, mas tem desenvolvido uma política de expansão nos últimos anos, que parte do pressuposto do Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2018, e todo dia 21 de abril se comemora tanto a criatividade quanto a inovação, que estão muito imbricadas. E no Brasil acaba constantemente sendo feriado de Tiradentes, né? Acaba sendo, e foi um desafio que a gente vai falar daqui a pouquinho, adicional, porque a gente pegou aquele feriadaço, né, que começou na Sexta-feira Santa, dia 18, passou pelo dia 21, dia de Tiradentes, e foi até o dia 23, que foi o feriado de São Jorge, o maior feriado do ano. E era a Semana Santa, né? Exatamente. E mesmo assim, a gente conseguiu um público espetacular, um conjunto de atividades muito bacanas e contribuíram, né, para o desenvolvimento da criatividade aqui no Nova Friburgo. Mas como é que é isso? Tem um evento para celebrar a criatividade e a inovação. Mas como é que é isso na prática? Tem as imagens aí para a gente ver? Como é que é isso? A gente tem algumas imagens aí, vamos pedir para o Marconinho começar a colocar. Essa imagem ela foi no domingo, no dia 20 de abril, nós iniciamos o World Creativity Day em Lumiar, lá na Euterpe Lumiarense, o Fórum Popular de Lumiar e Biorregião, debatendo temas de sustentabilidade, cocriação de soluções sustentáveis, enfim, tivemos lá uma comunidade. Aí você faz esse debate, e isso vai para algum lugar, essas ideias? E aí, isso tudo compôs o que a gente chamou de legado de manifesto do WCD, em prol de uma Nova Friburgo mais criativa. A gente, ao longo aí do programa, a gente vai falar sobre isso. Então, na verdade, eu fui convidado pela liderança aqui do Espaço ARP. Nova Friburgo já tinha recebido o WCD em 2024, fez um excelente evento com a liderança da Bianca Mota. Eu sempre faço questão de falar o nome da Bianca, pela profissional que ela é e pela importância que teve ao trazer esse evento para Nova Friburgo. Eu contribuí, fui palestrante, a gente chama o palestrante de inspirador. Quem oferece atividades ao público durante a programação do WCD é chamado de inspirador. Então eu fui inspirador em uma atividade, procurei auxiliar no que pude no ano de 2024, foi um excelente WCD e voltei para o meu trabalho convencional, né? Universidade Estácio de Sá, UERJ, presidência do Conselho de Ciência e Tecnologia, fundador e um dos líderes do Inova Free Valley, enfim. No finalzinho de outubro, início de novembro, a liderança aqui do Espaço ARP, na pessoa do Pedro, ele me fez um convite se eu teria interesse e disponibilidade de assumir a liderança do WCD 2025 em Nova Friburgo. Eu não vinha pensando nessa possibilidade, mas você sabe, né, Marão, que eu sou movido a desafios, né? E para mim acho que foi bem escolhido, você gosta da temática. Agradeço assim, a gentileza do convite, o reconhecimento, acho que fruto do trabalho que a gente faz ao longo do tempo, e já começamos a realizar reuniões em novembro. Fizemos várias reuniões ainda em 2024, e no início de 2025 eu comecei a participar, em meados de janeiro, do Creative Leadership Program, Programa de Formação e Liderança Criativa. Todas as terças e quintas, das 7 às 9 da noite, cerca de 70 lideranças do país inteiro
se encontravam para receber informações de grandes lideranças do mundo criativo. Tivemos palestra daquela pessoa que desenvolveu o Doutores da Alegria, tivemos palestra do Murilo Gun, ou Gun, alguns chamam de Gun, outros chamam de Gun, que é uma grande referência na área de criatividade. Tivemos palestra da mãe da economia criativa a nível mundial, a Edna Duisenberg, que trabalhou muitos anos na ONU, enfim, várias palestras, às terças-feiras, conteúdos mais teóricos, e às quintas-feiras, mão na massa. Como realizar, como organizar, como planejar o WCD. Com uma característica importante, né, Marão? Eu acho que esse foi um grande diferencial. Todo o trabalho foi voluntário. Nós tivemos cerca de 200 pessoas, entre voluntários no sentido do apoio à organização do evento e também aqueles que apresentaram as suas artes, suas expertises, suas competências, os seus laboratórios, porque nós tivemos muitas atividades nas mais diversas áreas, todas essas pessoas atuando voluntariamente em prol da realização do evento. Isso gerou uma energia criativa que foi assim algo que nos impactou muito, porque a gente sabe que todos nós precisamos da remuneração para a nossa subsistência, mas também sabemos que parte do nosso tempo deve ser dedicado para ações voluntárias, para auxiliar pessoas que muitas vezes não têm acesso a mesma possibilidade que nós temos, e a gente conseguiu juntar esse grupo e foi dando liga, e aí nós conseguimos então organizar um evento que foi realizado em 8 espaços, que a gente chama de anfitriões. Tivemos a abertura no Teatro Municipal e o encerramento na Oficina Escola de Artes. Fazer um agradecimento aqui, eu sempre faço, porque eu acho importante, né, dar esse crédito à Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa do secretário Daniel Figueira, do subsecretário Davi Macena, da subsecretária Ana Paula Lengruber, que disponibilizaram esses espaços para 2 momentos nobres do evento, tanto a abertura quanto o encerramento. E tivemos atividades também descentralizadas, né, graças à liderança, que inclusive falaremos a respeito do Beto Grilo. Nós conseguimos levar tanto para São Pedro da Serra, na Casa dos Saberes, quanto para Lumiar, na Euterpe Lumiarense. Tivemos, então, programações descentralizadas, buscando territórios que já são tradicionalmente criativos em Nova Friburgo e contaram também com a presença do WCD. Tivemos atividades no Sebrae, várias atividades, rotas criativas, tratando de temáticas de interesse. Na Usina Cultural Energisa, que foi uma grande parceira, não só a Usina Cultural, mas a própria Energisa, que aportou recursos que permitiram uma divulgação bastante assertiva, bastante qualificada. Tivemos atividades também na Ecomodas, soluções sustentáveis, lá no alto do teleférico, e eu sempre falo, quem ainda não visitou a Ecomodas, faça essa visita, porque você vai respirar a sustentabilidade na prática com quem está fazendo de fato, não aquilo que a gente ouve falar de greenwashing, né? Você dizer que está fazendo algo em prol do ambiente. Não, eles fazem concretamente. Você levou eles na Estácio lá para aquele evento, realmente é um trabalho espetacular deles. E o Espaço ARP, que foi o mantenedor da edição 2025. O que o mantenedor faz? Ele arca com os custos da formação e liderança criativa. E com isso ele passa a ter a principal identidade visual do evento, e foi um espaço que recebeu em torno de 40%, 50% das atividades, e nós, como precisávamos alcançar lá um teto de 60 atividades inscritas, nós incluímos 65, mas essas 65, algumas delas tinham 10, 12, 15 subatividades acopladas. Puxa. Foi a estratégia que nós encontramos para a gente não abrir mão de nenhuma competência, de nenhum talento, até porque a edição 2025, o tema foi Gerações Criativas, transformando talento em impacto. Então esse foi o tema. A gente conseguiu então ter mais de 100 atividades, num conjunto de 65 blocos de atividades. Vamos ver algumas atividades. Vamos ver mais algumas aí. Explica pra gente aí, Marcelo. Vamos lá. Essa aí foi uma oficina promovida pela Mariana Pietrobon, que é uma profissional excepcional, que é responsável lá pela Usina Cultural Energisa, e ela ofereceu uma oficina de produção executiva já na reta final do evento, e eu fiz questão de trazer essa imagem, Maru, porque a Mariana falou de toda a complexidade que é organizar um evento. E aí eu olhei para o Beto Grilo, que estava atrás de mim, assim, na fileira de trás. Beto, é isso tudo aí que tem que fazer, e foi isso tudo que a gente conseguiu fazer voluntariamente. Aí a gente riu no momento. Que legal. A Mariana trouxe essa contribuição fantástica, uma pessoa que vale a pena a gente acompanhar as atividades que ela realiza ali na Usina Cultural, que contribuiu muito, tanto a Usina Cultural quanto a Energisa. Passa mais uma aí. Aí foi a Muriel, que na reta final, quando a gente já estava fechando as inscrições, ela fez um contato via Instagram, falando que ela trabalha com comunicação não violenta, que é uma temática super importante nos dias atuais, que a gente vive
um momento de muito conflito, né, muito desentendimento, e a CNV traz uma reflexão importante. E a Muriel, ela apresentou a sua proposta, foi cadastrada como inspiradora e fez uma oficina ali na usina cultural Energisa. E eu trouxe esse slide especificamente porque eu acho que ele fala muito. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós estamos. Às vezes você vê a mesma situação, dependendo do seu estado de espírito, aquela situação é vista de um jeito ou é vista de um outro jeito, né? Então a Muriel ofereceu uma contribuição excelente. Pode passar mais algumas aí para a gente poder... Tivemos o apoio da Energisa, inclusive com o caminhão Energisa, que fala sobre energias renováveis, tem cinemas, filmes educativos, enfim, eles ficaram 2 dias lá no Espaço ARP, aqui, né, no Espaço ARP, oferecendo essa oportunidade. O futuro nos energiza. Tivemos também a participação da Josi Luca, e a Josi eu fiz questão de trazer, porque Quem é a Josi Luca? Josi Luca é uma amiga de infância que eu conheci na Coronel Zamit, no bairro Ipu, quando éramos crianças, né? E a Josi se tornou uma profissional de altíssimo gabarito, que ganhou uma relevância local, estadual, nacional, e nós tínhamos que escolher, dentre todas as atividades que foram oferecidas no WCD, uma que compusesse o Global Summit, que é uma nova iniciativa do WCD, uma plataforma que ficou transmitindo durante os 3 dias do evento. E aí é um ponto importante, 3 dias do evento nacional e internacional, 21, 22 e 23. Nós fizemos 5 dias. Começamos 20, passamos por 21, 22, 23 e fomos até 24. Né? E a Josi Luca, então, foi escolhida para representar Nova Friburgo e fez uma apresentação espetacular, com o apoio da Mariana Pietrobon, com o apoio do Marcos Paulo da Montanha Sobre que Filmes. Assunto que ela tratou? Música. Ela é cantora, uma voz espetacular e apresentou uma partitura musical que marcou muito e foi muito interessante aquele momento com a Josi Luca. Como que é Estácio, com seus alunos de publicidade, contribuindo para o evento? Pois aí é interessante tocar nesse ponto, porque no final do ano passado, tão logo eu tenha recebido o convite e aceitado o convite para assumir a liderança, eu conversei com a nossa querida Camila Taide, né, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda à época, conversei contigo também, coordenador de jornalismo, sobre a importância de que eu pudesse assumir uma disciplina que dialogasse com eventos, em especial que ela fosse de caráter extensionista, né? Disciplina extensionista é aquela que permite que o conhecimento de sala de aula ele seja derramado na sociedade e que traga o conhecimento da sociedade, as vivências para a própria universidade. Isso aí. E aí vocês, né, a Camila e Marum, coordenadores dos cursos, me designaram professor da disciplina Planejamento e Organização de Eventos. Como é que se fala popularmente? Juntar a fome com a vontade de comer, né? E uma turma de 30 alunos, todos eles tiveram alguma participação, mas tivemos ali metade da turma que mergulhou no WCD de tal forma que ofereceu uma contribuição espetacular. Tivemos também uma parceria muito importante com a professora Juliana Werneck, através da agência Sapiens, e Matheus e Isa, por meio da agência Sapiens, contribuíram também com a produção de um vídeo que foi exibido ao final, na cerimônia de encerramento, que emocionou a todos, pelo menos foram os relatos que me passaram. Por quê? Porque eu precisei ir para São Paulo no encerramento, eu peguei aquele ônibus de 8 da noite que vai para São Paulo. Pode passar aí mais uma vez, por favor? Essa daí foi a cerimônia de encerramento, vocês não vão me achar nessa foto, porque exatamente nesse momento eu estava me dirigindo a São Paulo para participar do evento. Pode passar mais uma, que foi exatamente esse, na capital do estado de São Paulo, na metrópole São Paulo, com todas as lideranças do WCD nacional e as diversas lideranças das diversas cidades, uma experiência também fantástica. Nós tivemos um momento de reunião com o grupo, trocando essas experiências, e tivemos um encontro na ESPM de São Paulo, em que nós tivemos palestras com grandes nomes da economia criativa, ou seja, um ciclo virtuoso que vem sendo construído pela liderança do WCD e acabou coincidindo, no caso de Nova Friburgo, da gente ter conseguido atrair pessoas que têm uma contribuição histórica muito grande. Eu vou citar 2 nomes aqui, para não correr o risco de deixar de citar tantos outros: Beto Grillo e Sheila Santiago. Beto Grillo é um produtor cultural de muitos anos aqui em Nova Friburgo, atua nas 11 posições e é um cara que tem uma capacidade de formulação de política pública na área de economia criativa, enfim, nos auxiliou na estruturação do Inova Fri há 6, 7 anos e me auxiliou demais agora como co-líder do WCD. E nas últimas 2 semanas, antes da realização do evento e no próprio evento em si, a gente começou a ser demandado qual seria o nome
da liderança a ser indicada para a edição 2026, porque a intenção sempre do WCD é você renovar a liderança. E a gente foi conversando, dialogando, e aí emergiu a liderança do Beto Grillo como o líder 2026, e quando foi anunciado, nós conversamos antes do evento de encerramento, conversei com o próprio Beto para ver se ele teria interesse, conversei com o mantenedor, o Pedro, do Espaço ARP, com mais algumas poucas pessoas, mas assim, 95% dos participantes do encerramento não sabiam. Quando o nome do Beto foi anunciado, ele foi ovacionado, foi aplaudido, as pessoas levantaram, enfim. Isso demonstra que foi uma liderança que emergiu de todo o trabalho realizado. E a Sheila Santiago foi incansável na divulgação, ela fez de tudo, mas no trabalho de divulgação, de assessoria de imprensa, de contato com as mídias, enfim, nós tivemos uma cobertura do WCD espetacular, muito em função da Sheila, também de outros parceiros. Quero agradecer aqui a todas as TVs locais que nos auxiliaram, inclusive a TV Zoom, Jornal Voz da Serra, tivemos agências de publicidade que nos auxiliaram, a Target do Roberto, a BR4 do Bernardo, os grandes patrocinadores do evento, como o próprio Espaço ARP, a Energisa, a Unimed, enfim, tivemos um apoio assim, disseminado, distribuído e que foi muito importante para a qualidade do evento que nós realizamos. Ô Marcelo, primeiro, além de te dar os parabéns pelo evento e pela condução dos alunos e de todo esse grupo de pessoas, eu queria te fazer uma pergunta de amplo geral. O que eventos como esse contribuem para o desenvolvimento do Brasil, contribui para uma comunidade, no caso aqui nossa de Nova Friburgo? O que ele pode trazer de benefício para a comunidade, para a sociedade em geral? Excelente, Marum. Do ponto de vista da formulação de uma perspectiva de médio e longo prazo, nós estamos falando hoje da sociedade do conhecimento, a era da inovação, a era da criatividade. A gente falava um pouquinho antes do programa começar que você não imaginava que você fosse ver o que os Jetsons apresentavam no desenho, né? E a gente está vendo isso. E a gente vê um risco iminente de substituição do homem pela máquina, desde que o homem não cumpra o seu papel essencial, que é sentir, que é criar, que é projetar, que é ter a empatia. Enfim, então esse trabalho, essa conexão ela é fundamental. Tanto que nós tivemos várias atividades tecnológicas, mas tivemos muitas atividades também de desenvolvimento humano. Falei da comunicação não violenta, tivemos atividades voltadas à inclusão, ao estímulo à diversidade, enfim. Então, inovação e criatividade não significa só tecnologia, Não. Inovação, isso aqui é uma inovação. A TV Zoom, há 25 anos, quando ela se cria, né, sob a liderança de vários grandes nomes de Nova Friburgo e região, do cenário televisivo, do telejornalismo, que optam pela criação de uma TV, é uma inovação. Quando ela se reinventa mais recentemente e vem para um novo espaço, uma nova governança, é uma inovação. Quando ela estrutura esse espaço com as câmeras que se movem, aí já é tecnologia, é uma inovação tecnológica. A inovação, ela não precisa necessariamente ser tecnológica e muito menos disruptiva, aquela que faz uma transformação radical no determinado ambiente. Ela pode ser uma inovação incremental, que vai alterando a forma pela qual as coisas são criadas e desenvolvidas. Inteligência artificial, é o hype dos últimos 2 anos. Marum, eu ouço falar em inteligência artificial há mais de 30 anos. Eu tive assim, o privilégio de, ao passar num concurso em 1990 e tomar posse em 1991 no Instituto Politécnico, que posteriormente foi o ERJ, de conviver com grandes mentes do mundo inteiro. E uma delas é o André Monar, que fez o doutorado em inteligência artificial na Universidade de East Anglia, no Reino Unido. E aí ele traz... Só que ainda era uma coisa assim, muito distante, né, de pesquisa, de fundamentos tecnológicos. De repente, aquilo acaba gerando assim, uma popularização, uma democratização. Hoje a gente tem várias ferramentas e estamos só no início. Então, a criatividade, a inovação e os eventos, inclusive, abrem clarões na mente das grandes lideranças quanto à importância do investimento nessas áreas. Temos aquelas questões mais imediatas. Você movimenta a economia local, movimenta a hotelaria, movimenta pousadas, movimenta a gastronomia. Tem também aquele movimento para dentro das universidades que faz com que os alunos apliquem o seu conhecimento, que muitas vezes o aluno ele se desmotiva, a gente que dá aula há muito tempo, porque ele não consegue ver aquela correlação. Eu vou te falar assim, nesses últimos 2, 3 anos, eu tive um gás adicional
quando eu comecei a ministrar disciplinas extensionistas. Porque você sai... Eu sei que a teoria é muito importante, mas a teoria hoje, se tiver um pouquinho de senso de curadoria, você encontra muito conteúdo de qualidade em qualquer lugar. Mas a prática, você mergulhar... Olha só, essa turma de planejamento e organização de eventos do curso de jornalismo e do curso de publicidade e propaganda, do primeiro semestre de 2025, da Estácio em Nova Friburgo, viveu provavelmente a maior experiência que poderia ter vivido ao longo do período acadêmico, ao se disporem à participação no WCD. Né? Muito legal. Pessoal, aproveitar que o Marcelo falou de inteligência artificial, os próximos programas nós temos um programa com Salvador e ele vai destrinchar esse tema para a gente. Sabe muito, hein? Ele sabe isso aí e já se dispôs a estar aqui conosco nas próximas semanas. Eu não sei exatamente em que momento vai entrar na grade, mas fiquem ligados que o Salvador vai estar aqui com a gente. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua conversando com Marcelo Verli. Durante esses 5 anos de graduação, eu participei de tudo que a Estácio me proporcionou. O programa Padrinho Veterano, as ligas acadêmicas que proporcionaram muito conhecimento pra gente. A gente teve simulações realísticas em ambulância e primeiros socorros. A gente teve simulações de pré-natal, cuidados com recém-nascido e também fizemos primeiros socorros infantil. E tive uma experiência muito marcante que foi poder participar do Rock in Rio. Eu pude participar na minha área, que é a enfermagem. Sem dúvidas, a Estácio deixou essa jornada muito mais fácil, enriquecedora e muito divertida. De volta com o Estácio Entrevista aqui pela TV Zoom. Estamos no Espaço ARP em Nova Friburgo, recebendo o Marcelo Verli, doutor, professor da Universidade Estácio de Sá. Marcelo, eu queria falar um pouquinho com você agora sobre os seus projetos. Você é um cara que está sempre criando coisas novas, está aí fazendo tanta coisa. E nesse pouco tempo que nós temos, queria falar um pouco da sua carreira. Como é que são as perspectivas? Como é que você está enxergando esse momento aí de oportunidades? Marum, eu presido desde 2021 o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, que é o conselho, um dos conselhos mais jovens da cidade, que propõe fortalecer Nova Friburgo como polo tecnológico e de inovação no interior do estado do Rio de Janeiro. Temos uma representação bastante expressiva ali no conselho, tanto das universidades quanto da sociedade civil organizada, iniciativa empresarial também e setor governamental. Já realizamos mais de 40 reuniões ordinárias, 4 reuniões extraordinárias, tudo isso está disponível no portal da Transparência da Prefeitura, enfim, com o objetivo da gente construir essa política pública no curto, no médio e no longo prazo. Isso é fruto da minha passagem também pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do município entre 2018 e 2020, quando nós propusemos a criação de uma legislação, e construída a muitas mãos, inclusive, do Código, na verdade, do Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, que é a Lei Complementar 135 de 2020, que propunha a criação do Conselho, a criação do Prêmio Inova Nova Friburgo, a criação do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Plano Diretor de Cidade Inteligente, Plano de Governo Eletrônico, sustentabilidade no Executivo Municipal. 2020? Isso foi aprovado em 2020. A gente conseguiu efetivar até agora o Conselho, o prêmio e está na iminência de efetivar o fundo municipal na expectativa de lançamento de edital de fomentos a startups, que legal, que é uma iniciativa muito importante, que aí depende muito da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Mas o Conselho acompanha de forma muito próxima, né, esse trabalho. Temos também um papel importante junto ao Inova Free Valley, fruto também desse trabalho que nós fizemos na ciência e tecnologia, foi constituído o nosso ecossistema de inovação, envolvendo também todos esses atores, e nós formalizamos recentemente a diretoria e a associação Inova Free Valley. O objetivo é captar recursos para desenvolver projetos que permitam que o Nova Friburgo realmente se torne um polo tecnológico, um polo de inovação. Então a gente também tem essa atuação. Mais recentemente, fruto de toda essa construção histórica que a gente tem feito, eu comecei a atuar como consultor do SEBRAE nas áreas de inovação e políticas públicas, que tem tudo a ver com isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo. E aí comecei a fazer trabalhos em Niterói, Rio de Janeiro, Resende, aqui em Friburgo também, e com a perspectiva da gente ampliar, né, esse leque de ações ao longo dos próximos meses e anos, aproveitando todo esse conhecimento adquirido, a aplicação prática e o objetivo de desenvolver as cidades e regiões. Tenho também essa atuação na universidade já há bastante tempo,
o que sempre me honrou muito. Procurei fazer ao longo desse tempo a melhor entrega possível. E eu sempre falo que é ilusão nossa achar que a gente ensina mais do que aprende, né, Maru? Porque a cada semestre você tem ali... ensina, sabia? Pô, a cada semestre a gente tem ali 25, 30, 50 alunos por turma. É uma ilusão, autoilusão você achar que você... Ainda mais se você abrir o canal de comunicação para ouvir, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. Então, eu ministro aulas desde 93, então já se vão mais de 30 anos, e tenho um vínculo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde 91, vou fazer agora 34 anos, onde atuo no Hub de Inovação, na incubadora de empresas, também apoiando empresa júnior. Recentemente eu fui eleito para representar os técnicos administrativos no CONDEP, que é o Conselho Departamental do nosso instituto, que é o principal órgão deliberativo da instituição. Enfim, então a gente tem essa atuação e, para quem já me conhece há mais tempo, eu fui vereador na cidade, 3 mandatos consecutivos, de 2005 a 2016, conseguimos fazer muita coisa bacana, conseguimos ampliar muito a oferta de vagas no ensino superior, em especial público da cidade, buscando sempre essa articulação, legislações na área de educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, enfim, participei da estruturação do plano diretor que foi aprovado e premiado lá nos anos 2000, enfim. Também fui secretário, além da ciência e tecnologia, de administração, governo, gabinete, desenvolvimento econômico, integração governamental. Educação não? Educação em 2 períodos críticos, né? No período da tragédia climática e no período da pandemia. Fizemos 2 trabalhos que eu diria que foram épicos no momento crítico. E por que deram certo? Porque foram feitos pelas pessoas, né? Eu falo, Marcelo, qual foi o seu mérito como secretário de Educação? Dar plena autonomia, respeitar os profissionais e permitir que eles e elas fizessem o melhor que pudessem. E fizeram, tanto que nós conseguimos passar por aquele período da tragédia climática e no ano seguinte obtivemos o melhor IDEB da história do município de Nova Friburgo e conseguimos salvar o ano letivo no período da pandemia. Fiquei ali 7 meses e sempre trabalhando em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, com os profissionais como um todo. E é muito legal até hoje encontrar as pessoas e ouvir, né, o agradecimento, lembrar. Aliás, Maru, você tocou num ponto que me lembrou agora. Eu estou com 2 ações, você falou que eu sempre estou com ações novas, né? Sim. Com 2 ações dentro de um contexto. Nós estamos produzindo um livro e vamos produzir um documentário sobre a experiência da educação pública municipal de Nova Friburgo no período pós-tragédia climática de 2011. Que bacana. Então a gente está iniciando esse trabalho. Você já tem um livro também sobre o legislativo, né? Sobre cidadania? Publiquei recentemente, em 2021, já nem tão recente, já passaram 4 anos. É fruto da minha tese de doutorado, o livro Educando para a Democracia, Ressignificando os Legislativos Municipais. É um livro que oferece uma reflexão sobre o papel dos legislativos no fomento à democracia. Aquela democracia verdadeira, não aquela democracia que você só acredita naquilo que é falado pelo lado que você está, né? E que só no dia de votar, não. É a democracia no respeito cotidiano, na participação em diversos fóruns que existem, seja numa associação de moradores, seja num conselho de universidade, seja na representação política, enfim. E tenho também dialogado com lideranças políticas ao longo dos últimos meses, na expectativa de construir possibilidades para 2026. Marcelo, para a gente encerrar, você sabe como é que funciona aqui no Estácio Entrevista, você olhando para a sua câmera, deixa uma mensagem final para os nossos telespectadores, qualquer um, o que você gostaria de falar para as pessoas, é o seu momento. Olha só, Maru, acreditar sempre, não desistir nunca. E tem uma frase do Fernando Pessoa que eu sempre repito: tantas vezes pensamos ter chegado, tantas vezes é preciso ir além. E a nossa construção é permanente, né? Sem dúvida. Te agradecer demais aí pela oportunidade e parabenizar pela sua trajetória. Você nos honra muito como coordenador, como professor, como profissional, né? É uma referência. Uma recíproca verdadeira. Muito obrigado por tudo. A Estácio tem muito orgulho de tê-lo como nosso quadro. Muito obrigado a você de casa pelo carinho, pela audiência, ao Marconi, a toda a equipe da TV Zoom. E semana que vem estaremos juntos aqui no Estácio Entrevista. Até breve, pessoal.